Senhor, nesse momento, vamos orar por alguém que pediu oração. Vamos orar pelo Petros. Ele pediu oração. Está lá sozinho em cima. Os louvores são bons. Mas há 3 coisas que vai manter a vida espiritual sua firme e forte. São 3 coisas. Não existem outras coisas diferentes. São essas 3 coisas. Possa alguém pensar o que for, mas essas 3 coisas é o alicerce da sua comunhão com Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Palavra, Bíblia, oração e jejum. Essas 3 coisas vão fazer você obedecer a Deus. Posso alguém falar, não, não é isso não. É isso sim. Porque através dessas 3 coisas você vai conseguir obedecer a Deus. Sem isso você não vai conseguir obedecer a Deus. Você pode fazer o que for. Você tem que estar lendo a Bíblia. Examinar as Escrituras, que nelas vocês vão conhecer a Jesus. Orai, porque das orações virá o poder do Espírito Santo. E do jejum você vai mortificar. O que é o jejum? É literalmente você ficar sem comer e começar a padecer falta dos nutrientes, aonde você vai começar a buscar recursos através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Não existe outra maneira. Essa é a maneira que Jesus fez. E essa é a maneira que eu e você tem que fazer. Vamos orar pela vida do Petros. Senhor Deus, nós te pedimos com um só povo. Oh, Senhor Deus, visita o teu filho Petros. Visita ele, Senhor Deus, ajuda ele. Enxuga as lágrimas dele, Senhor Deus. Mostra o coração dele, ele está sozinho lá, Senhor Deus, sem alguém presente fisicamente. Mas o Senhor está presente com ele no Espírito, através do teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com ele, firmando o coração dele, Senhor Deus. Oh Senhor, enxuga as lágrimas dele, Senhor. Recolha as lágrimas dele através do seu cálice, Pai. O Senhor menciona no livro do Apocalipse. Recolha, Senhor Deus, as lágrimas e transforma, Senhor Deus, em lágrimas de alegria, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, crendo que o Senhor tem o poder de fazer algo na vida dele. Em nome de Jesus, Pai Celestial, sabemos que as nossas orações, elas podem ser eficazes sim, se nós formos obedientes ao que diz a tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a interceder pelo teu filho, pela casa dele, em nome de Jesus. Nenhum mal vai subsistir sobre a casa dele, nenhum mal vai subsistir sobre a casa daqueles que intercedem pela vida do Santo dos Santos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo, faça um milagre na vida dele, traga luz, Senhor Deus, encha, Senhor Deus, a lamparina dele com azeite, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, as plantas dos pés dele, Senhor Deus, que ele possa ter firmeza de andar e praticar a tua palavra, mesmo que ele esteja só, mas o Senhor está junto com ele. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Nós cremos, te entregamos, Senhor Deus, a vida deles em oração e entregamos as nossas vidas na sua mão como intercessores, Pai. Não existe cobertura espiritual aqui entre nós, existe intercessão uns para com os outros. A verdadeira cobertura espiritual, irmãos, não vem de mim, vem de Jesus Cristo. Aleluia! É Jesus Cristo que te cobre. Sabe por quê? Eu vou dormir, Jesus não dorme. Aleluia! Eu pisco, Jesus não pisca. Glória! Eu falho, Jesus permanece fiel. Glória, glória, glória! Eu sou um pecador, Ele é perfeito. Jesus é perfeito. É nele que você tem que colocar a tua confiança, a tua fé. Porque se você colocar sua confiança em mim, em algum lugar da história da minha vida, eu vou te decepcionar, eu vou falhar contigo e você nunca mais vai querer vir para a igreja. Mas, se você tiver os olhos fintados, como Estevão teve,
pronto para receber a pedrada e morrer. Ele vai falar aquelas palavras maravilhosas. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eles erraram e estão errando. Não imputes na vida deles o que? Esse pecado. Qual é o pecado maior que tem? Quando você não perdoa o Senhor. Esse é o maior pecado que existe. Eu posso errar em qualquer área. Mas a oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoai as minhas ofensas, como eu já perdoei quem eu tenho me ofendido ou quem eu ofendi, me perdoe. É só isso que está na oração. É só isso. É o perdão. O maior pecado que tem contra a vida de qualquer uma pessoa é falta de perdão. Como Josiane mesmo falou, um dia eu falei algo errado e ela, não vou mais para a igreja. Não, o que o Senhor tem a ver com isso? Meu marido que errou, mas o Senhor vai transformar, vai mudar. Teu marido ainda não é aquilo, tua esposa ainda não é aquilo. Olhe para o Senhor, que um dia ela vai ser. Um dia vai ser. Em nome de Jesus. Vai ser. Transforma, papai. Deus transforma. Se Deus teve poder de transformar a água em vinho, você acha que Ele tem o poder de transformar uma vida pecaminosa? Os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou como a cor do vinho, ou carmesim, eu o transformarei no mais branco puro que possa existir. Não existe o branco mais branco que a cor. Não existe. Você pode procurar o que for. Vai chegar contigo. Vai chegar contigo. Se assente. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você veio com disposição para quê? Você veio para quando der meio-dia for embora? Ah, mas eu quero que o culto acabe meio-dia. Irmão, você quer que o culto acabe meio-dia? Quem quiser ir, pode ir. Fala que eu já vou ministrar a bênção apostólica para ir. Não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter palavras de aquele irmão quis ir embora. Não tem julgamento. Se houver julgamento, eu já estou condenado a ir para o inferno. Se você desejar ir para casa, amém, pode ir. Abençoe sim, porque você não vai embora todo. Se você tem compromisso, a palavra de Deus diz: seja fiel nos seus compromissos. Isso é bom no Senhor. Teu ninho está vazio. Tem 3 pessoas esperando você na sua casa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Aleluia. Senhor, te agradeço. E ela tem me acompanhado. E para todos, Senhor, ninguém venha julgar ela por coração. E nem o inimigo ajudará. Toda palavra negativa vai ser eu não sou Amém. Alegra no Senhor, missionário. Ela precisa ir. Glória a Deus. Se vocês desejarem, igreja, pode cumprimentar ela. Ela precisa ir. Leva os ninhos aqui, ó, os passarinhos.
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É isso que a igreja tem que mostrar. Força. Tem que mostrar força. Força no Senhor. Nós não devemos ser religiosos, sim praticantes de toda a boa palavra. E todos serão conhecidos de Deus, manifestando graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Deus da força. Vocês ficam critério, se vocês quiserem ficar mais um pouco ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Pode ficar sentado mesmo, não precisa se pôr de pé. Ponha de pé mesmo a palavra de Deus quando você tiver que usar ela. Diz assim, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus, logo, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Só até aqui. Vamos orar. Eterno Deus, graças eu te dou em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está lá fora, o Senhor está no trono, o Senhor está no meio dos ares, o Senhor está acima de principados e potestades, o Senhor está embaixo, o Senhor está em todos os lugares. Louvado seja o nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Como Josiane falou, se toda vez que você tiver dor, se toda vez que você tiver algum problema, como a irmã Andréa falou, estamos tudo errado. Vai e chora. Vai a Josiane e proclama. Como a irmã Sumir falou, se posicionou. Você podia vir pregar, Sumir. Quem manda ficar falando? Então você vê que quando você clama, por isso que eu disse que eu acho que Jesus adora fazer isso, tá? Aí ele falou assim, mas a adoração é o quê? Adoração é prestar honra, glória, louvor a Deus, certo? Aleluia! Só que a adoração, ela consiste em um único ato. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aleluia! Porque se você realmente ama a Deus e adora a Deus, você não vai adorar o seu irmão
mas você vai amar Ele de todas as suas forças. Você vai fazer melhor. Agora vem a parte que eu achei legal. Por que Deus adora? Jesus adora. Jesus adora socorrer você. Graças a Deus. Jesus ama socorrer você. Jesus... Eu acho que a palavra de Deus diz que os nossos pecados são o motivo a qual Deus tem as mãos encolhidas ou retraídas, para que não venha nos abençoar. Tá certo? Porque é uma regra dele. Ele não pode abençoar aquele que está errado, correto? Você acha que Deus vai abençoar o injusto? Não. Existe o sol e a chuva que cai para o justo e para o injusto. Mas as bênçãos que deveriam nos perseguir, segundo a palavra de Deus, ela vai perseguir aquele que faz as coisas erradas ou aquele que luta para fazer as coisas certas? Mas eu creio que Deus, como Ele é dominador, Ele fica se controlando para te abençoar. Ele é pai. Qual é o pai e qual é a mãe que não sente desejo de dar um presente para o filho? Às vezes não dá por causa das condições. Às vezes não dá porque o filho não merece ainda. Às vezes não dá porque são dois irmãos. Como é que vai abençoar um e não vai dar para o outro? Às vezes não dá. Eu ia chegar no quarto, mas você já pulou, beleza. E quando é quatro? E quando é cinco? E aqueles que são pais na fé, mães na fé, que gostaria de abençoar uma amiga, mas tem que abençoar ela escondido. Por quê? Para não trazer constrangimento. Gostaria de abençoar todos, mas não dá. Aí você tem que abençoar um de cada vez. Aí vem aquelas palavras. É umas palavras para guardar, né? Não conta para ninguém, não. Por que não conta para ninguém, não? Para não entristecer a outra pessoa. Você não sabe como é que a outra pessoa é. Você não sabe se ela é frágil. Você não sabe se ela é menina, menino. Sentimental. Se Jesus Cristo tem o poder de socorrer, Jesus Cristo tem o poder também de dar. Jesus Cristo tira? Não, Jesus Cristo não tira. Se fosse assim, Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizo, em Teu nome eu expulso o demônio, em Teu nome eu curo. Todas essas coisas você faz, tudo em meu nome. Mas por que Deus não tirou? Porque Deus não é igual ao inimigo. O inimigo dá com a mão, depois ele tira com a outra. Quando Jesus Cristo te socorre, você acha que Ele te socorre para quê? Ah, porque Ele me ama? Verdade, porque Ele te ama. Isso é verdade. Mas quando Jesus Cristo estende as suas mãos para te abençoar, é para que você possa sair correndo no bom sentido e contar para todo mundo o que Deus fez. Não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus chega lá, por exemplo, Rosiane, um exemplo, tá? Não conta para ninguém. De repente, na língua da Josiane começa a formigar. Eu preciso falar. Mas Jesus Cristo não acabou de falar que não era para contar para ninguém? Quando se proíbe fazer alguma coisa, a pessoa vai lá e faz. Não peques. Eu vou lá e peco. Agora, quando fala para ser bom, mas isso eu não quero ser. Quando eu sou bom, ou melhor dizendo, quando Deus é bom em mim, né? Porque eu não sou bom, aí eu tenho que demonstrar. Então, quando Deus estende a mão para você, é para que as outras pessoas possam ver que Deus ainda está aqui. Não foi tirado de nós o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está com você. É só através do Espírito Santo que você consegue clamar o nome de Jesus. É só através do Espírito Santo que você consegue confessar as suas falhas. É só através de Jesus que você consegue pedir perdão. Sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer nada disso. Sabe uma coisa que eu não sei se vocês estão nesse sentido, mas eu espero que, se estiverem, recorram ao Espírito Santo.
Sabe uma coisa que eu queria que meu pai fizesse para com os meus irmãos? E eu tentava fazer isso, eu tentava do meu jeito, buscar aceitação. Como assim buscar aceitação? Às vezes os nossos pais ou mães, irmãos, irmãs, filhos, amigos, inimigos, quantos de nós já não tentou dar para uma pessoa algo que ela não quer? Quanto de nós já tentou ser amigo de quem não quer ser o nosso amigo? Quanto de nós já tentou ser filho para a mãe, filho para o pai e não conseguiu? Sabe por que essas coisas nós não conseguimos fazer? Simples por causa da ausência do Espírito Santo. Se você busca aceitação, você está buscando errado. Você tem que buscar o quê? Aceitação do Espírito Santo. Ele aceita todos, sim. Mas a regra não sou eu que dito. Não sou eu que as escrevo. Quem escreve as regras é Deus. Quer ser atendido por Ele? Ouça o que Ele diz. Aleluia, Senhor. Você acha que quando Jesus te chama para morar com Ele no reino de Deus, vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Quando Ele está chamando você para vir, é para te ajudar, certo? Quando Ele está te chamando, é porque Ele vai te aliviar. Em alguns casos, igreja, Deus vai te carregar. Ah, mas por quê? Você não tem força para andar. Verdade, Senhor. Eu não tinha força para andar. Quantas vezes eu parado no carro sentado, eu estou em movimento? Não, quem está em movimento é o carro, lei da física. Eu estou em movimento? Não, eu estou parado ali. Quem está andando é o carro. Aí quantas vezes eu parado no farol, começar a chorar, igual um bobo. Buscando aceitação. Jesus Cristo já morreu por mim. Ele me aceitou. Aleluia. Ele te aceitou. Você não tem que ficar buscando de marido, de esposa, de filhos, nada disso não. Você tem que buscar a aceitação de Deus. Glória a Deus. Sabe por que você tem que buscar a aceitação de Deus? Ah, mas Ele já não morreu por cada um de nós? A graça não é algo imerecido? Ele fez por resgate do mundo. Mas o mundo não quer receber. Aí quando você se achega dentro do trono de Deus, existem regras. Como é que eram as regras lá dos sacerdotes que iam lá queimar incenso? Primeiro, tinha que se purificar, pedir perdão pelo que ele lembra, pelo que ele não lembra, fazer todo aquele ritual de expectação e expiação. Aí amarrava um sininho na orla da sua veste, amarrava uma corda e fazia o cara entrar lá dentro do Santo dos Santos. Se Deus o fulminasse, parasse de ouvir o sino, é sinal que o cara morreu. Aí puxava os restos mortais através da corda. Se nós buscássemos esse tipo de aceitação, não sobraria ninguém. Mas graças a Deus veio Jesus Cristo. Para quê? Para te aceitar como você é. Venha a mim como você está. Mas eu te dou uma regra. Não pode permanecer da maneira como você chegou. Mas, pastor, se eu não consigo mudar no primeiro culto, Deus o sabe. Por que Jesus Cristo não ressuscitou como Espírito? Você já parou para perguntar isso? Subiu o corpo transformado em glória. Está lá em glória. Não está em espírito, está em glória. Aleluia. Tomé, coloca o dedo aqui. Espírito não tem carne nem osso. Eu tenho. Isso daí foi o que subiu. Está lá. A destra de Deus intercedendo por você. Glória, glória. Em corpo de glória.
Mas antes ele não era espírito. Estevão fala o quê? Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus, em pé. Não era espírito? Não tinha que ser espírito. Por que Jesus Cristo está lá em cima, num corpo parecido com o meu, mas só que glorificado? Já parou para pensar isso? Todos nós estamos num barco. Sabe como que se chama esse barco? Barco de passagem para a vida. Aleluia. Todos nós estamos. Quando a Josiane desceu da escada, ela desceu assim. Que foi, mano? Nem dormi com você. Vai contar aquela história lá, né, dos dois que dormem em camas separadas. Porque o homem, quando sonhava, ele espancava a mulher, né? Eu não sei se era sonho mesmo ou era vontade de fazer. Mas a Josiane desceu assim, ó. Eu falei assim, meu Deus do céu, mano, subiu inteiro e voltou quebrado. E o inimigo vem e açoita. O inimigo vem e manda vento. Para que ele faz essas coisas? O inimigo vem e lança palavras através da minha boca. Para que faz essas coisas? Para acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Você acha que Jesus se sente feliz quando ele fala para mim assim, Ricardo, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Ele não se sente feliz. Mas ele também não é aquele que acusa. Mas ele orienta. Toda vez que você pedir ajuda para Deus, saiba sempre que Ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão. Ele vai, sabe por quê? A Bíblia diz que Ele jamais pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes você pediu perdão? Faça como Pedro. Todo mundo fica criticando que Pedro é o que negou, Pedro era o covarde, Pedro era aquilo, mas os maiores exemplos vêm tudo da vida de Pedro. Homem usado como um Paulo, nenhum apóstolo foi. Mas Pedro, se nós vermos, ele deu mais exemplos de humildade do que Paulo. Ele negou, Senhor, afasta-se de mim. Eu não mereço que o Senhor fale comigo. Em outras palavras, Senhor, não sou digno nem de ser crucificado da mesma maneira. Pode fazer o favor de virar a cruz de cabeça para baixo? Senhor, pequei contra ti. Eu não encontrei isso falando sobre Paulo. Eu vi só Pedro. Pedro. Seja um Pedro. Na hora que você duvidar, peça para Deus, Senhor, estenda suas mãos para mim. Me ajuda. Me ajuda. Quantos de vocês precisam de ajuda? Eu preciso. Vamos se pôr de pé. Quantos de vocês já assistiram filmes que mostram barcos afundando, naufragando? Muitos filmes têm filmes de guerra. Por acaso vocês viram alguém pedir ajuda sentado? Eu nunca vi. Normalmente, quando o barco está afundando, todo mundo está de pé, correndo para todas as direções. Nós não precisamos correr. A Bíblia fala, levantai-vos as vossas mãos, pedindo socorro. De onde virá? O meu socorro vem de ti. Por isso que eu estou com a mão levantada. Aleluia. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja só faz quando o pastor manda. Esse é o problema.
Esse é o problema de muitas pessoas não ser abençoadas. Porque se o pastor não fizer, as pessoas não fazem. Elas são presas. Nós aprendemos que qualquer coisa que seja dentro da igreja, se não for uma coisa abençoada pelo pastor, é rebeldia, é demônio, é pessoas querendo tirar o culto. Não. Você vem para a igreja por quê? Porque você entende que existem pessoas ali que estão com a mesma dificuldade, passando problemas parecidos, ou talvez até piores, e você não sabe. Fala para Deus, Deus me ajuda, me socorre. O meu cérebro pensa muitas coisas, mas eu não sei o que o meu espírito precisa. Atende o meu clamor. Ajuda na minha casa. Deus, eu tô tão incrédulo que eu não estou vendo sinal, prodígio nem maravilha. Eu estou tão fraco na fé. Eu estou sem saída. Eu estou sem força. Quantas vezes eu estava no caminhão e não queria falar com ninguém, achando, meu Deus, como eu era estúpido, achando que o silêncio ia resolver alguma coisa. Meu irmão, não, a Bíblia fala ao contrário. Achegai-vos com a congregação, confessai as vossas dificuldades uns para com os outros. É isso que está escrito na Bíblia. E quando eu não quero fazer isso, é sinal que eu não quero ter comunhão com ninguém. E não é assim que nós devemos ser. E não é assim que nós devemos andar. Temos que andar juntos. Seus discípulos estavam no mesmo barco. E o barco não naufragou. Você acha o quê? Que só Pedro lhe estendeu a mão? Mas na hora a palavra de Deus diz: houve grande bonança e o barco chegou. Todo mundo chegaram, mas só um teve atitude. Eu ouvi aquela palavra, e chegaria o tempo do livro de Joel, que Deus derramaria o poder dele sobre toda a carne. Se aconteceu aquilo só em Pentecostes, quer dizer que não vai acontecer mais de novo? Eu fiquei pensando, Senhor, só foi naquele dia, então quer dizer que não vai haver mais um outro avivamento? Não. Abacuque diz: aviva a tua obra no meio. Senhor, aquilo que os primeiros apóstolos e discípulos tiveram, eu também quero ter, por favor. Eu não aceito que aquilo ali foi uma passagem temporal daquela época, não, Senhor. Eu ainda não tinha nascido. Eu quero experimentar daquele derramamento de poder. Eu quero. Não pode ser que aquilo ali de Joel foi só para os primeiros, não pode, eu quero também. Me ajuda. Aqui é a minha mão estendida, pega a minha mão, Senhor, me mostra. Eu também quero viver aquele momento. Eu quero falar línguas estranhas. Eu quero falar línguas, diversidade de línguas. Eu quero curar. Aí Josiane vem e fala, orou e 2 vezes curou. Eu quero ouvir isso, porque isso daí vai fortificar. Vai melhorar. Para assim, poxa vida, né? Será que eu estou no caminho certo? Está aqui, Deus, as minhas mãos. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para o Senhor com voz audível. Ou se não, faça como Ana. A Bíblia diz que os olhos estavam em direção ao quê? Ao tabernáculo. Porque ela cria que o Senhor estava ali. Mas Peninha, a enviada do diabo, pesava na dela. Assim como eu era a Peninha masculina que falava para Josiane: você está ficando besta, você diz que serve a Deus, mas você não muda. Como é que a pessoa vai mudar com o filho do cão falando que a pessoa não vai mudar? Quando nós falamos as coisas contrárias de Deus, somos filhos do diabo, filho do cão, é isso que somos mesmo. Quando falamos contra Deus. Agora, quando falamos a favor de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Então, se eu ficar falando as palavras negativas vindas do inferno,
a pessoa vai permanecer no inferno. Agora, quando eu falo, Senhor, me socorre para me ajudar minha família. Senhor, me socorre para ser um bom pai. Senhor, me socorre para ser um bom marido. Senhor, me socorre para eu ter paciência para ouvir quando a Josiane me pergunta assim, meu irmão, pensa numa dificuldade que eu tenho. Peço desculpa, Josiane, que eu vou falar. Toda vez que a Josiane fala alguma coisa para mim, aparece um espírito de desgraça na minha vida que quer que eu responda com a ferradura. Será que só eu que sou assim? Se for só eu que sou assim, eu peço que vocês façam uma corrente de oração, compre sal grosso, pelo menos umas 10 velas de 7 dias, porque eu devo estar com encosto. Será que só eu que É sou só o assim? senhor não, pastor. É só o senhor não. Meu Deus, mano! Eu deveria ficar feliz Cara abençoado. pela mulher que tenho. Que não me trai, não procura outro, que sempre está ajudando meus filhos, sempre faz a comida, faz o que pode para me ajudar. E, mesmo assim, vem aqueles... Eu falo que é um espírito de desgraça, porque é isso que eu sinto que vem. Eu ponho um propósito. Responda com amor e mansidão com a tua esposa. Mas quando ela vem e me pergunta uma coisa tão simples, eu querendo responder um coice, chega até o meu nervo repuxa da perna e levanta pra fazer isso. É sério? Domínio próprio? Você tem que responder com mansidão para a pessoa que mais te ajuda? Ou responder com mansidão com a pessoa que mais te lasca? Quando o marido não serve, era eu. Eu mais lascava a vida da Josiane do que ajudava. Eu pedindo a Deus que incendeie a minha vida e eu incendiando a palavra dele. Opa, tá caindo. Busquei o socorro do Senhor. Mas vai ver se você vai encontrar alguém falando essas coisas aqui. Procura aí ver se você vai encontrar alguém, algum pastor falando essas coisas. Não vai encontrar não. Pra mim não é fácil. Quando eu falo assim pra vocês, irmãos, eu tenho mais saudade quando eu era só ministro de louvor, era tão moleza. Era moleza. Porque eu só tinha um trabalho, só uma dedicação. As coisas mudaram. Mudaram completamente. Agora eu estou completamente disposto. Até o meu irmão Eduardo falou assim, Ricardo, toma cuidado com o que você fala. Eu disse, espera aí, estou falando mal de alguém? Não, mas hoje em dia tem gente na internet que fica olhando os vídeos para simplesmente te processar. Eu disse, se eu estiver falando a verdade, não vai ter processo. E se eu estiver falando a verdade, o único processo que vai ter é o processo interior para mudar a minha vida. Não o exterior. O exterior não muda. É o interior que tem que mudar. Semana que vem, dia 8, estaremos indo à montanha, depois que terminar aqui. Vai continuar o mesmo propósito. Oraremos primeiramente por todos e depois por aqueles que estiverem lá. Aleluia. Aonde? Entenderam? Quem estiver lá, por exemplo, se tiver aí Josiane, um exemplo, oraremos por todos. Nós seremos os últimos. Mas por que isso, pastor? Jesus Cristo não foi orar por ele. A Bíblia diz que Jesus Cristo orava pelos seus.
Jesus Cristo orar por vocês. Pai, eu oro por aqueles que são meus. Você vê como é que é a oração de Jesus. A oração de Jesus nunca era contra a palavra, mas era sempre por você. Feche os olhos. Oh Deus, neste momento seus filhos e filhas, suas crianças estão aqui. Deus, neste momento as mãos espirituais deles estão levantadas, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo condução. Seja o nosso guia, nos mostre como devemos fazer. Oh Senhor, nós fomos comprados por alto preço. Alto preço, Senhor. Oh Deus, se realmente no nosso coração, no nosso entendimento, Tu és o nosso Senhor dono, por favor, conduza a nossa vida da maneira que o Senhor achar melhor. Ainda assim, Suas palavras nos mostram que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não entendamos o que o Senhor quer para as nossas vidas, assim mesmo o Senhor fazendo, ainda é bom, perfeito e agradável. E chegará o dia que nós entenderemos tudo e completamente através do amor de Jesus Cristo. Por favor, Deus, fala por voz audível ao nosso coração. Coração que diga a nossa alma, Deus. Por favor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço por cada um que está aqui. E se Deus, se igreja, se eu falei alguma coisa que vocês a sentirem como algo agressivo, por favor, me perdoem. Me perdoem. Me perdoem. Eu sei que Deus, Ele jamais foi agressivo com qualquer um. Ele não quer que nós sejamos agressivos com ninguém. Seu Senhor, Ele é maravilhoso. Estenda suas mãos. Senhor, que cada filho teu possa levar um pouquinho mais de Ti. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos em uma só voz. Vamos dizer amém.